Clássico da literatura mundial e do cinema também, né? Senhor dos Anéis desperta muitas paixões nas pessoas. É uma obra incrível e, diferentemente do Legolas, que só falou com Frodo uma vez em toda a obra, nós iremos conversar com você um pouquinho mais sobre ela. Bom, como o Paulo disse, né, hoje a gente vai falar dessa grande obra que é o Senhor dos Anéis. E para falar de uma obra grandiosa como essa, é óbvio que a gente vai ter que fazer muitos recortes, porque se fosse para falar sobre tudo que a obra tem, e tudo de incrível, todas as metáforas, todos os simbolismos que ela traz para a nossa vida, a gente ia ficar aqui um dia inteiro e não seria suficiente para falar sobre uma delas. Então, a gente vai ter que fazer alguns recortes aqui, e talvez o mais que chame mais atenção, principalmente para quem ouve falar de Senhor dos Anéis, por acaso alguém que até hoje nunca assistiu ou nunca leu os livros, mas quando ouve falar de Senhor dos Anéis, né, como o próprio nome já diz, a gente está falando do anel, né? Ou seja, existe esse símbolo muito forte dentro da obra do Tolkien, que é a questão do anel, né? Não é apenas um, por isso anéis, mas existe um especial, né, que ele, digamos assim, ele sobressai sobre todos os outros. Mas qual é a ideia, no final das contas, desse anel do Tolkien, né? É óbvio que o Tolkien ele teve inspirações, ele foi buscar inspirações em vários pontos clássicos, né? O anel a gente vai encontrar em várias mitologias antigas, tem o anel do Nibelungo, você tem isso na Grécia, você tem isso nos escandinavos, mas dentro da obra do Tolkien, o anel, né, a joia, aquilo que traz poder aos seres, né, aos homens, aos anões, aos elfos, aquilo que reluz, né, que brilha, ele representa tudo que existe de sedutor, só que pro lado mais baixo, pro lado mais mundano, por assim dizer. Ou seja, ele vai trabalhar o poder, mas ele não vai trabalhar o poder do ponto de vista do magnânimo, ele vai trabalhar o poder do ponto de vista do egoísmo, o poder do ponto de vista de subjugar os outros que não têm esse poder, né? O ouro, o brilho do anel, a beleza do anel vai trabalhar tudo aquilo que a gente tem de mais instintivo, de todos aqueles nossos desejos, nossas paixões, vão estar representadas nessa pequena figura que é o anel. E isso é muito interessante, né? Acho que como a gente falou, dá pra falar sobre cada cena só do filme, assim, pegar o primeiro filme, cada cena tem muitos ensinamentos muito legais, mas pegando um pouco esse gancho que o Patrick deixou do anel, né, falando um pouco dessas coisas um pouco mais baixas e tudo mais, acho que tem inúmeras cenas que mostram como é a interação das pessoas com esse anel. No início do filme mesmo se fala, no primeiro filme, que o anel tem vontade própria, né, o anel ele age por si só e ele acaba utilizando as pessoas para fazer aquilo que ele quer. E isso fica muito claro em uma das cenas, quando o anel ele é exposto dentro do conselho, né? Então eles estão debatendo o que vai ser feito e tudo mais, como é que a jornada se dará, e o simples fato do anel estar ali já gera uma briga muito grande, já gera uma discórdia muito grande, e ali tem inúmeros simbolismos, mas um muito legal, que conversa muito com a gente, é o chamado que o Frodo recebe, porque ele percebe que diante daqueles grandes líderes e tudo mais, ele tinha uma missão muito importante, porque ele era o único que conseguia carregar aquele fardo, ele era o único que conseguiria levar o anel, porque todos eles, por mais grandiosos que fossem, cairiam. Ainda que ele não quisesse fazer aquilo, ele sentiu que era a responsabilidade dele, que era importante que ele realizasse pelo bem maior. Isso é uma coisa que acontece muito na nossa vida, é importante que a gente tenha esse olhar mais especial. Um ponto interessante, complementando isso que você falou dessa cena em si, é que todos nós, em algum momento, pensamos numa posição de poder, numa posição de destaque, para realizar grandes feitos, né? Mas isso é sedução do anel, né? Todos eles ali queriam, Boromir falando, não, eu preciso do anel para poder, né, destruir o mal, vamos usar contra o inimigo, vamos fazer... Todo mundo tem uma desculpa para o que usar aquilo ali, né? Mas você percebe a sua grandeza, e é interessante, né, porque os hobbits são pequenininhos, né? Você percebe essa sua grandeza quando você se coloca como um ser pequeno. Você em si é insignificante em relação à vastidão. Você pode fazer coisas grandes, você pode transformar o mundo, mas desde que você se coloque no seu lugar, né? O Frodo, ele não queria o fardo de carregar o anel. Ele falou, não, eu não vou entrar em Mordor, né? O Boromir falou, não é tão simples caminhar até Mordor. Mas você tem que entender. Ele falou, eu não consigo fazer isso, mas alguém precisa fazer.
Então eu vou fazer. Não porque eu desejo fazer, é o anel falando, né? Você deseja isso, mas porque alguém precisa fazer, né? E muitas das vezes a gente se coloca em algumas situações onde a gente acha, não, esse cargo não é para mim, essa função não é minha, eu não devo fazer aquilo porque eu não desejo isso, ou porque talvez exista alguém melhor para poder fazer, existe um elfo, existe um mago, existe um descendente de Númenor para poder fazer isso, ou até mesmo existe um humano para fazer, e não eu, um simples hobbit. Mas é importante que você saiba se colocar naquele momento, porque se você faz e você percebe que os outros estão fazendo por desejo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque o anel corrompe. Né? O Sméagol tá aí para isso, né? Sim, com certeza. O Sméagol talvez seja a maior representação dentro da obra de como o anel ele pode ser perigoso, né? Porque o Sméagol, né, também conhecido como Gollum, né, ele é aquele ser que representa toda a devastação que o anel pode causar. Ele é um ser completamente fissurado pelo anel, né? Ou seja, ele foi completamente seduzido. O anel é mais importante para ele do que a própria vida dele, do que ele propriamente dito. E você vê que ele chega a definhar fisicamente. Aquela aparência que ele apresenta no filme é a aparência que ele adquiriu pelos anos carregando aquele anel. E aquela aparência nada mais é do que uma externalização do que o anel fez dentro dele, na consciência dele. E isso é um exemplo muito claro para nós na nossa vida. Talvez a gente nunca tenha visto um Sméagol por aí na questão externa, mas internamente, muitas das vezes, a gente nem precisou ver. Muitas das vezes nós nos comportamos como esse Sméagol. Muitas das vezes nós estávamos feios, não no sentido pejorativo ou não no sentido estético, mas estávamos desarmônicos, estávamos grotescos dentro de nós por alguma fissura, por alguma paixão, por algum desejo exacerbado que nós estávamos alimentando, né? E isso estava nos consumindo, estava destruindo a gente. Então, esse simbolismo do Gollum, que realmente vem com essa aparência que é para chocar, é para chamar a atenção, é para falar, cara, olha o que esse anel faz, olha o que os desejos desenfreados fazem, olha o que as paixões desenfreadas fazem, né? O que a sede pelo poder pode fazer. E é um grande ensinamento, uma grande dica que o Tolkien deixa para todos nós prestarmos um pouquinho mais de atenção. E aí tem um aspecto muito legal, tem uma fala do Gandalf quando ele está conversando com o Frodo, ele está explicando um pouco mais de quem é o Gollum, né, de quem é o Sméagol, e de como é a relação dele com o anel. Ele fala um negócio que me marcou muito, que ele diz que ele ama e odeia o anel, e ele ama e odeia a si mesmo. Né? Então, ele percebe aquela fissura, ele não consegue sair daquilo, mas em algum lugar na consciência dele ele percebe para onde aquilo levou, né? Como ele decaiu, como ele sofreu com tudo aquilo, mas ao mesmo tempo ele não consegue se desvencilhar, porque a cobiça, a busca por esse poder, por aquilo que o anel representa, é muito maior. E dentro disso, você vai ver que vários personagens passam por esse momento de provação. O Gandalf passa, a Galadriel passa, o Aragorn passa, vários personagens vão passar por essa situação, porque nós somos chamados o tempo inteiro a sucumbir ao desejo, a sucumbir à fama, à glória, ao poder material. Ilusório, porque por mais poderoso que você seja, por mais poder que você tenha em relação ao mundo, por mais no topo da pirâmide que você se encontre, você não está indo bem com você, porque você está tão aprisionado à necessidade de estar ali, que a possibilidade de não estar ali te gera um sofrimento absurdo. Então mesmo quando você está, a possibilidade de perder faz com que você entre em desespero e você passa a sua vida, ao invés de ser uma coisa fluida, uma coisa natural, passa a ser tomada por manter aquilo do jeito que está. Tem que mudar isso aí. Para quê? Para manter do jeito que eu quero que esteja. Né? Para manter desse jeito aí, meio distorcido, porque eu quero ter a minha regalia, eu quero ter isso. Ah não, quem manda aqui sou eu, é do meu jeito e pronto, acabou, porque eu sou o bam. Eu sou o Senhor do Anel. Eu sou isso. E aí você não percebe o como você está sendo corrompido. Quem está de fora até observa, mas você não consegue perceber isso, em muitas vezes, né? Você falou uma coisa, Paulo, que sempre me toca muito no Senhor dos Anéis, né? Que você mencionou que é o pequeno hobbit que assume a responsabilidade, que pega o anel, que vai praticamente uma missão suicida para fazer aquilo que deve ser feito, né?
E eu acho que às vezes a gente deixa passar um pouco desapercebido o que esse simbolismo do Frodo traz, né? Porque quando a gente olha para o Aragorn, que é um exemplo é um exemplo de valor, né? Quando a gente olha para um Legolas com as suas habilidades acrobáticas e tudo mais, é como se o pequeno Hobbit, o pequeno Frodo, ele ficasse esquecido, apagado, né? Pô, o que é um Frodo perto desses heróis, né? Só que na verdade o Frodo, ele é o maior herói da história. Ele é o mais forte, ele é o mais valente. É o Sam, na verdade. Mas... Tudo bem, é verdade. Nós temos a questão do Sam, é verdade. Mas o Sam, o Frodo, o Hobbit ali, né? Que dá que traz essa verdadeira ideia do herói, né? E isso pra mim fica muito... O Tolkien, ele deixa um pouco assim na cara, né? Numa frase do próprio Gandalf, né? Porque eu acho que essa frase ela não precisa nem ser entendida no subjetivo dela, porque eu acho que ela já fala pra gente mesmo, né? Como que a gente pode ser o Frodo ou o Sam na nossa vida, né? A gente precisa encontrar o anel mágico do poder e levá-lo para a Montanha da Perdição para destruí-lo? Não, a gente não precisa fazer isso dessa forma. Mas tem uma hora que o Gandalf fala que em toda a jornada dele por essa terra, né, pela Terra-média, ele vivenciou muitas coisas, ele viu muitas coisas e ele aprendeu que não era os grandes poderes de um mago como Saruman, por exemplo, que mantinham o mal afastado, que mantinham o mal sob controle, mas sim os pequenos atos de amor, as pequenas coisinhas que fazemos no nosso dia a dia. São esses pequenos hábitos que, para a maioria das pessoas, passam desapercebido ou não tem nenhum poder, não tem nenhum impacto, que fazem com que o mal não consiga se manifestar. E eu acho que isso, para mim, assim, é um dos grandes ensinamentos, né, de todos, assim, mas para mim é um dos que mais me tocam dentro do Senhor dos Anéis e dentro das falas do Gandalf. Com certeza. E aí, vocês citaram Sam, e acho que isso tem muito a ver com essa parte do amor, né? Porque óbvio que a jornada do Frodo é muito difícil, tem um momento até no primeiro filme onde ele segue sozinho, onde ele decide seguir sozinho porque ele percebe o que precisava ser feito, mas o Sam vai atrás dele, né? E ao longo do decorrer da história, claro que o Frodo tem uma força muito grande dentro dele para resistir ao anel, mas, e aí é opinião minha, né, vocês podem concordar ou não, mas acho que muito do que auxilia ele nesse processo é o amor que tem ao redor dele, né? A amizade verdadeira que o Sam traz, é o companheirismo, é o não deixar ele seguir aquilo sozinho, ainda que seja uma missão suicida, ainda que seja algo muito difícil a se realizar. Isso traz um ensinamento, traz vários ensinamentos, mas uma coisa muito importante é que não importa o tamanho da missão, da jornada, da dificuldade, a gente sempre precisa de ajuda, a gente sempre precisa de amor, a gente sempre precisa de companheirismo, porque em algum momento a gente vai fraquejar, e é importante que a gente tenha essa luz dentro de nós, para que quando tudo mais se apagar, né, a gente se lembre daquilo que realmente tem valor, e assim a gente consegue manter a cobiça, a necessidade da busca pelo poder distante de nós, assim a gente não se corrompe pelo anel, mesmo que ele esteja ao nosso redor, ou ao nosso lado, enfim, no nosso dedo o tempo inteiro, porque tem coisas que são mais importantes e mais fortes. E esse exemplo que você trouxe do Sam, ele traz um relato de alguém que cresceu junto com o Frodo, então é um amigo de longa data, mas essa jornada por eliminar esse mal que existe dentro de nós, simbolizado pela jornada até Mordor, para jogar um anel no vulcão, né, para ele ser destruído, ele mostra que é possível você criar novos vínculos de amizade. O Legolas e o Gimli se tornam amigos. Eles são de raças que não se bicam. Né? Onde já se imaginou um elfo e um anão amigos? Não, mas você percebe que existem valores ali dentro, que você sai dessa casca que nós geralmente temos, de não, é desse jeito e assim e pronto, e começamos a perceber que existem pessoas que podem nos ensinar nessa jornada, né? A frase, só para esclarecer, a frase que o Legolas fala com o Frodo a jornada inteira e o meu arco, quando eles estão no conselho. Desde então ele não fala mais nada com o Frodo. E você pode falar, nossa, que amizade, né? A Sociedade do Anel, os grandes amigos e o Legolas lá, narizão em pé, falando com Gandalf, com Aragorn, até com Gimli, né? Mas não fala com Frodo, não fala com o personagem principal da história, porque nem sempre, através de palavras, está como você demonstra o seu amor.
o Legolas estava ali, mesmo nunca tendo visto o Frodo, mesmo nunca tendo tido contato algum com ele, porque ele sabia que o Frodo estava numa jornada valorosa. Ele estava buscando coisas boas. Então não importa se a gente não se fala tanto, a gente é companheiro de aventura. A gente está aqui para passar por perrengue junto, na brodagem, nessa sociedade do anel, e assim a gente consegue construir as coisas. A gente vence todos os desafios e consegue finalmente jogar o anel no... Destruir esse negócio, pelo amor de Deus. E bom, acho que a gente gostaria de ficar aqui mais 3 dias realmente conversando sobre esse tema. Quem sabe não tem outros vídeos aí, né? Porque por mais que a gente tenha falado muitas coisas, segundo palavras do Gimli, só contou como um. Né? Só contou como um vídeo. Então, se você quer outros vídeos, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa nossa conversa aqui, deixe seus comentários aqui embaixo, interage um pouco com a gente. Aproveita, se inscreve no canal, toca no sininho e compartilha para as pessoas que você gosta também. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, inclusive participar dos nossos grupos de estudos, porque sim, nós temos grupos de estudos e eles estão abertos também para vocês que vêm em tese de fora, né? É só você entrar no site catarse.me/pedra de afiar e lá você vai encontrar a página do nosso canal. Você vai poder ver um pouco mais da gente, conhecer um pouco mais da gente e saber o que a gente tem lá a oferecer. Além de você ver no catarse.me/pedra de afiar, você também pode procurar a gente nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook e podcast no Spotify e em outros lugares onde você gosta de escutar o seu podcast. E até a próxima. Tchau, tchau.